Oi, gente! Então, a gente queria pedir desculpa, infelizmente tivemos um probleminha técnico. Vamos subir esse vídeo assim que acabar aqui o nosso papo. A primeira parte já tá aí no YouTube, a gente estava falando um pouquinho de família, da importância da psicologia, né, nos nossos dia a dia e tudo mais. Mas agora a gente vai continuar o nosso papo aqui com a Rafaela. A Rafaela, como eu disse na primeira parte, é psicóloga, mãe de 3. Ela contou um pouquinho da experiência dela, que foi muito boa. Maravilhosa, né? E agora a gente podia falar um pouquinho sobre o TDAH, Bora. esses transtornos aí. E eu já queria começar te perguntando uma coisa, que é como que a gente descobre um transtorno? Seja ele o TDAH, o autismo ou algum outro transtorno. É o psicólogo que faz esse teste ou é algum outro profissional? Sim. Normalmente a gente vai mais buscar um médico, né? Um psiquiatra, ou mesmo um neuro, no caso de transtornos como o TDAH mesmo, né? Eu até indico mais um neuro. Porém, o psicólogo, ele tem a capacidade de fazer diagnóstico, óbvio, né? Que a gente tem testes que são restritos para psicólogos, então eu particularmente eu tenho formação em psicopatologia, que é essa parte de estudar os transtornos, e a parte de avaliação também como neuropsicóloga. Então eu aplico testes e consigo fazer laudos e fechar diagnóstico, né? Até mesmo o meu trabalho como neuropsicóloga é um trabalho que muitos médicos pedem, porque é uma avaliação bem detalhada de todo o indivíduo, assim, tanto parte intelectual, né, memória, atenção, funções executivas. Então, a gente avalia personalidade, a gente avalia tudo. Então, a avaliação neuropsicológica hoje ela é considerada como a forma mais segura, por ser uma avaliação completa, né, para se fechar um diagnóstico. Né? Então, assim, por mais que você não necessariamente precise ir para o médico, né? O próprio psicólogo, se ele tiver capacitação, né? No conhecimento dos testes e das escalas usadas, ele pode fechar o diagnóstico, sem problema algum. Ah, muito legal. E assim, você tem muitos casos que chegam pais, mães lá no seu consultório falando: ah, não, porque meu filho é muito agitado, eu Sim, acho que. Eu acho que tem alguma coisinha aí. com certeza. Até adultos, né? Acho que hoje, com a questão do Instagram, as pessoas ficam olhando os videozinhos, os posts, e elas acabam trazendo muito autodiagnósticos, né? Mas, por exemplo, falando específico do TDAH, o que, que a gente tem hoje até de discussão, né? O TDAH, mesmo que a gente conhece, ele é um transtorno que os sintomas, eles precisam aparecer antes dos 12 anos de idade. Porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que a gente fala. Então, é uma forma do cérebro funcionar. Então, ele não é um transtorno, por exemplo, como a depressão, que ela pode ser adquirida, sabe, ao longo da vida. Ela já traz danos como o autismo, né? Ela traz já prejuízos desde a infância. Então, os sintomas, né, os critérios lá, se a gente for olhar, né, que tem o DSM, que é o manual, né, que a gente usa de sintomas, né, da saúde mental. Lá a gente tem os critérios. E esses critérios, eles precisam aparecer antes dos 12 anos, né, de idade. Mas o que, que a gente está vendo hoje, assim? Hoje tem pessoas, sim, com esse transtorno na fase adulta, mas que não apresentavam eles na infância. Então, o que, que se vê hoje? A própria exposição de telas, né? A questão da própria alimentação, né? Hoje a gente tem uma alimentação muito ruim, né? Eu falo que hoje até a questão de você se alimentar saudável, você vai comprar um legume, uma verdura, mas tem agrotóxicos, então, né, a gente tem um organismo bem inflamado, contaminado, as pessoas são mais sedentárias hoje, né, os serviços, eles não são serviços hoje tão braçais, né, como antes, né, hoje também tem muita questão do home office, e é até interessante, assim, que na minha percepção, isso não é um dado que eu tenho, mas essas pessoas são pessoas que trabalham com computador, assim, né? É, então, elas ficam muito expostas a telas e elas acabam realmente tendo características do TDAH. Então, a discussão hoje
o TDAH, ele pode ser adquirido? O que eu acho é que isso vai ter um outro nome. E que não vai ser TDAH, legal. né? Mas eu acho que isso vai ter um outro nome. Mas, e aí, o ponto é também, né? Hoje as crianças, elas já estão muito hiperativas mesmo. Mas isso não quer dizer que ela tenha um quadro de TDAH. Isso quer dizer que, às vezes, elas estão com excesso de consumo de açúcar, elas não têm rotina de sono, né? É muito comum a gente ver crianças, né? Por exemplo, quando os meus filhos, eles passou do horário de sono deles. Às vezes, ao invés de eles ficarem cansados e abatidos, eles ficam mais elétricos, né? Então, começa o cortisol, né? Então, a questão das telas, né? Teve até um conteúdo que saiu, assim, a respeito dos desenhos que a gente vê hoje. São de muitos estímulos, muitas cores fortes, muita música, muita coisa acontecendo. E aí tem até uma página que uma vez indicou, né? Desenhos de baixo estímulo que são mais indicados. Por exemplo, até o Tom e Jerry, né? Por mais que seja um desenho de briga ali, né? Do gato e do ratinho ali, mas ele tem cores mais não tão vibrantes, né? Então, tudo isso gera muito, assim... É como uma cocaína mesmo, né? Você fica em êxtase, assim, muita coisa colorida, muita coisa pra olhar. Você pode ver que quando você olha muito pra uma coisa fluorescente, né? Parece que você dá uma sensação mesmo esquisita, assim, né? Então, a exposição de telas, ela deixa, assim, com o cortisol, né? O hormônio do estresse muito elevado. Ela afeta... Tem um livrinho que a minha irmã que comprou, achei muito legal. Que é A Menina da Cabeça Quadrada. Eu amo esse... Assim, já ouvi a autora dele falando sobre ele. Quando a é Raíssa comprou, eu falei, legal. Raíssa, eu sou doida pra ter ele. E ele é muito legal porque é óbvio que as crianças não entendem esse ter. Não. Eu esqueci o nome da autora. Ela tem, acho que... Ela tem outros livros, mas assim... Tem. Ela fala... Explica um pouquinho do livro. O livro fala justamente do uso de celular, né? Que crianças que estão muito na tela, a cabeça dela fica quadrada, esse é o termo. Mas a analogia que eles fazem é que a cabeça quadrada, ela impede das ideias circulares. E, gente, realmente, as crianças hoje, elas acabam emburrecendo. Não tem outra palavra para usar. Porque elas perdem total a criatividade delas. Eu tenho uma amiga que ela era professora de dança e ela falava que passos simples de coordenação motora as crianças hoje não conseguem fazer. Você fala, chega pro lado, a criança tá indo pra trás. Aí você fala, equilíbrio, lado, a criança indo pra trás. Ela não sabe pro lado, ela fica assim, ó. Caramba. Sim, questões de equilíbrio, né? De se equilibrar em algo, de própria condição física, né? As crianças não têm tudo, eles já estão cansados. A exposição de telas deixa eles com um tédio, assim, insaciável. De forma que, assim, eles ficam com um tédio, mas um tédio que eles não conseguem ser criativos. Porque o tédio, ele é importante. Porque no tédio você constrói ideias, você inventa brincadeiras. Só que eles ficam estagnados, assim, eles não conseguem desenvolver nada, eles ficam muito irritados, né? Então, hoje você vê as crianças, elas estão, sim, muito agitadas, muito insatisfeitas, muito mal-humoradas, agressivas, né? E parece mesmo até com uma dificuldade de amadurecimento emocional, né? Elas acabam não tendo inteligência emocional. Teve até caso de um vídeo, né, de um menino já adolescente tendo uma crise de pirraça como uma criança por causa do pai ter tirado o celular dele, né? E é isso. É porque, assim, tá no celular, eles estão no mundo virtual, então eles não estão vendo o mundo real. Não. Então não tem aquela conversa. Pode ver que hoje em dia as crianças não sabem mais conversar. Não sabem. Então, assim, até o professor mesmo na sala de aula, quando a gente vai perguntar como que foi o dia, o que você comeu, como você tá se sentindo hoje, sem perguntar para as crianças, como você tá se sentindo hoje, você tá feliz, você tá triste? As crianças não sabem explicar porque não conversam e nem ouvem conversas. Porque tá o tempo todo ali no celular. É sempre a mesma fala, que tem criança que só vê o mesmo desenho, até que para eles é mais confortável.
E uma pergunta que eu tenho, assim, no autismo também tá acontecendo isso. Porque o autismo eles falam que é genético. Quando eu estava fazendo psicopedagogia, teve uma matéria que falava sobre isso. Sobre os transtornos e as dificuldades de aprendizado. Que a dificuldade você adquire, mas os transtornos não. Só que, assim, tem uma moça que ela tá fazendo um estudo que o autismo pode ser adquirido por também excesso de tela. Cara, isso mexe com a minha cabeça. Porque se o autismo é genético, por que tá tendo tanto autista? Se é genético, o que mudou tanto Talvez assim já na, tenha, Não, né? isso na não genética? isso na verdade não existe nenhuma comprovação, né? Até o que a gente tem hoje pelo o número crescente de casos, tem pessoas se dedicando mais, né, para estudos a respeito disso. O que sabe sim que o autismo ele é genético. Essa questão do autista adquirido por conta de telas entra muito nesse que a gente falou do TDAH adquirido. Porque não é, mas assim, os comportamentos, eles podem ser, né? Então, às vezes, a irritabilidade, né? Por exemplo, quando eu falo do meu filho, quando a gente entrou com a possibilidade dele ser autista, a gente começou as intervenções, eu fui percebendo que as crises de irritação que ele tinha não era uma estereotipia do autismo, é porque ele não conseguia se comunicar, ele tem um atraso de fala. Hoje o diagnóstico dele é atraso motor da fala. Então, assim, é muito complexo hoje a gente afirmar, muita exposição. O fato o excesso de telas causa um grande prejuízo. Então, hoje tem um livro que fala sobre a geração, né, do iPhone, né, do smartphone, e que ele dá dados, assim, que a gravidez na adolescência diminuiu, né, e as pessoas acham isso, comemoram isso, nossa, isso é um avanço e tudo mais, e de fato isso é uma coisa boa, né, você ter uma diminuição na questão da gestação em adolescentes. Agora, o motivo disso é muito ruim. Por quê? Os adolescentes não saem mais do quarto. E eu lembro de um choque que eu tive da primeira adolescente que eu fui atender. Que eu fui perguntando nela, né? Ai, qual que é a sua banda preferida? Porque eu sou da época de fã-clube. De você ter pôster no quarto do seu artista ou cantor preferido, faixa na cabeça e aquela coisa assim, né? Ser movida por isso. A adolescência ela é muito movida pelas paixões em relação a músicas, a artistas e tudo mais. E elas não sabem, assim, o gosto vago, musical, né, que elas têm, elas não sabem o que elas gostam, o que elas não gostam, elas não... Dificilmente elas até se envolvem em alguma atividade extra, até mesmo de esporte. Elas pouco saem do quarto, assim. Então, é realmente muito prejudicial. E aí, isso tem relação, isso é comprovado mesmo. Que isso é o que tem feito, ao mesmo tempo que a gravidez na adolescência, ela diminui, o número de suicídios na adolescência, ele aumenta. Então, isso realmente é muito sério. E eu vivi uma experiência pessoal, assim, até expondo, porque é legal, porque acho que filho de psicólogo não passa por essas coisas, né? Nesse processo de mudança de estado, eu lembro que eu e meu marido, a gente sentou, a gente tava ali, né, se desdobrando, porque a gente não tinha um planejamento de se mudar exatamente agora. Foi uma coisa que teve que ser agora e vamos. Então, eu sentei com ele e eu falei, olha, a gente vai ter que fazer muita vista grossa em relação a telas, porque a gente vai precisar organizar a mudança, a gente vai precisar encaixotar as coisas, a gente vai precisar fazer tudo. E assim, quando eles estão aqui, né, na casa da avó, realmente a gente perde um pouco o controle, porque assim, mudança tá tudo fora do controle, né, não tem. Mas, gente, assim, esse um mês que eu posso dizer que eles excederam muito mais, os danos que a gente tá tendo, assim, em um mês foi suficiente para meus filhos se transformarem. E aí eu tô dizendo isso nem como psicóloga, eu tô falando como mãe, assim, não valeu a pena. Eles começaram a ter terror noturno, né? Muito estresse, muita insatisfação. Quando eles
eles perderam a criatividade da brincadeira. Então, assim, só foi a gente mudar isso esse final de semana. Meus filhos já construíram um clubinho lá na garagem. Mas é incrível o quanto, assim, é nítido, né? Pra gente que não tinha esse hábito, que a gente sempre foi muito regrado de ter tempo e limites. Quando isso mudou nesse último mês, eu pude ver, assim, o prejuízo. E aí, por isso que muitos pais têm dificuldade com os filhos de comportamento e tem muito a ver com telas, sem dúvida. Tem até aquele jogo do Roblox, né? Eu só ouvi falar. Que é a sensação agora. Mas ele é uma plataforma que tem vários jogos. E o que acontece? Ele tem jogos tanto para crianças quanto para maiores de 18 anos. Então, as minhas filhas, por exemplo, acessaram jogos de terror e elas estão com medo. Coisas que... Então, assim, a gente tá... Elas estão acordando à noite, Você vê que todo um prejuízo, que, assim, de fato, as telas, elas acabam sendo, muitas vezes, maior necessidade dos pais... Eu ia chegar nesse ponto, eu ia tocar do que do próprio filho. E aí eu falo, cara, não vale a pena. Não vale. Porque, assim, o meu orientador, ele falava uma coisa que é o que sempre vem em mente, assim. O que a gente pode fazer pelos nossos filhos, é bom que a gente faça isso até os 12, 13 anos de idade. Por quê? É a parte que ele tá em formação. Depois disso, já era. E parece que é impossível viver sem, né? Gente, eu tô vivendo sem, E o que acontece assim, é o contrário. de boa, porque minha televisão quebrou. Eu tô sem celular, só tenho um celular de Felipe. Então, até Felipe chegar em casa, a gente é obrigado a ficar sem ver nada. Não, e eu ia falar... Hoje ela tava assim do lado de fora, comendo sucrilho, e ouvindo o passarinho cantar. Eu, ó, ali os passarinhos comendo pitanga ali. Cara, ela ficou E maior. é coisa que a gente tempão. perde o prazer de desfrutar, Então, né? assim, as pessoas ficam até admiradas porque ela brinca muito, ela gosta muito de desenhar e muito de livro. Mas a gente não tem outra opção, então assim... Mas ela você tem que percebe que, assim, essa conexão que a gente perde quando a gente mesmo, adulto, fica muito no celular... Porque, assim, tem um livro que chama Pirâmides da Sabedoria. Eu amo esse livro, que fala a respeito de uso das redes. E ele dá o exemplo da hiperestimulação em relação a muitas informações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu abrir meu Instagram aqui... Vai ter assuntos de psicologia, vai ter assuntos de artesanato, que eu gosto, de receita, maternidade. Vai ter vários assuntos que são assuntos do meu interesse. Só que o que acontece? Eu rolei lá, uns stories, é uma amiga minha falando. Aí depois é o assunto de psicologia, depois é uma outra... O seu cérebro, rapidamente, ele precisa... Ele fica assim, não, peraí, agora essa gaveta aqui. Não, fecha, que agora mudou essa. Nisso, a gente tá... estafado de informações. O nosso cérebro, ele tá... E aí dá essa sensação pra gente? Que a gente precisa tá sempre aqui, porque senão a gente tá à parte. A gente tá atrasado no que tá acontecendo, a gente vai estar vivendo de forma aleatória. E é um engano, né? Isso eu vejo que Gente, é tão bom ficar sem. Eu fiquei aquele final de semana que eu te falei que eu fiquei sem. Cara, eu fiquei preocupada por conta das coisas do podcast, mas ao mesmo tempo foi tão bom. Porque assim, cara, eu não podia fazer nada. Eu não podia literalmente mandar uma mensagem pra resolver nada. Então, depois eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, eu vou relaxar, eu vou descansar, eu vou curtir. E eu vou esquecer mesmo, porque eu não tenho outro jeito. Felipe não tem essa preocupação, ele não tem nenhuma rede social. Ai, que beleza. Nenhuma. O celular dele é assim, é pra mandar mensagem no WhatsApp e usar o YouTube. Quando ele quer ouvir música, algo do tipo. Mas ele fala, cara, pra quê? E ele fala assim, no momento, pra quê? Postar da minha vida ou ficar sabendo da vida dos outros? Ah, Sueli, pelo amor de Deus, eu vou ouvir música. Então, assim, ele não tem essa preocupação. Portanto, que o celular dele furreca, ele tá tipo assim... Tá ótimo. E você não vê, gente, você não vê Felipe estressado. Tem hora que teve um dia que eu falei assim, Felipe, tem hora que dá vontade de parar de pensar, porque meu pensamento tá acelerado. Mas você já parou pra pensar? Aí ele falou assim, olha, então é melhor você morrer, porque assim, você não vai parar de pensar. Melhor você morrer, olha. Ele falou, você não vai parar de pensar.
É você que tem que começar a escolher o que você quer pensar. Mas olha que Caraca, interessante. gente. Por que eu sou do time que acredita que o Instagram é uma ferramenta com grande potencial para adoecer a gente emocionalmente? Porque vamos supor que você tá naquele dia da maternidade que tá tudo muito caótico. Aquele dia que a gente sabe que é normal, né? Aquele dia que você não deu conta da casa. Aí você vai abrir lá o Instagram, tem aquela mãe perfeita. Tem aquela casa perfeita, sempre limpa, com aquelas louças lindas. Cara, você vai olhar para aquilo e você vai ficar muito mal. Eu paro de ver stories assim. Quando a vida é muito perfeita, eu paro. Eu até oculto. Não, eu faço isso também, não isso é deixo ótimo. de seguir, mas eu oculto. Porque eu falo, cara, não é pra mim. Eu só queria rapidinho fazer um parêntese na questão das telas, né, com as crianças, porque é mais confortável para os pais. É muito caótico a gente olhar a sala da nossa casa e ter muito brinquedo espalhado e ter muita miçanga de pulseira espalhada. E por isso que os pais, eles liberam muita tela. Sendo que, cara, vai passar. E uma hora a gente vai sentir saudade dos brinquedos e das miçangas, sabe? Então, eu só queria deixar esse parêntese mesmo. É melhor que a sua sala, a sua casa esteja caótica de brinquedo do que o seu filho muito tempo ali em tela. Porque isso é vida, né? É vida. Você ter uma casa bagunçada quer dizer que a vida tá acontecendo. Não tô defendendo uma casa bagunçada. Sujeira, tá, gente? A casa ordenada, ela é importante também pra saúde emocional, obviamente. Mas, assim, a gente tá falando de vida acontecendo. Se você tem uma louça suja, é porque você teve comida pra comer. Eu gosto, gente. Nossa, a minha alegria quando você começa a inventar música. Porque, cara, essa criança tá no nível de começar a inventar música. É que ela tá muito bem. O negócio tá legal, cara. Eu adoro. O Jean reclamou muito porque a mesa dele fica caótica, assim. É papel picado pra tudo quanto é lado. Só que eu não falo nada. Aí ele, eu não vou mais deixar você ficar aqui. Aí ele vai, limpa. Não dá meia hora. Ela senta e ela começa a picar os papéis e tal. Só que eu acho legal, porque assim, é a criatividade dela que tá. Isso, ele tá com 2 anos. E assim, ai, gente... a gente é professor, então eu tava ansiosa pra ver o relatório dela, né? Porque, fazer relatório, cara, eu quero ver o relatório da minha filha. Só que ela sempre teve um desenvolvimento muito bom, coordenação motora fina. Então, assim, com 1 ano ela já segurava o lápis. Ela não gostava de giz de cera. Eu comprei um giz de cera mais grosso pra ela segurar melhor, ela não gostava. Era só o mais fininho em lápis. Dá cheio de orgulho, né? Aí quando eu vi no relatório que ela se destaca na coordenação motora fina, tipo assim, eu já sabia, né? Só então, assim, eu acho incrível ela tá cortando com tesoura com 2 anos. É mesmo, amiga, 2 anos é muito muito né? legal. Minha filha vai ser artista, deixa. Então, assim, eu adoro. Eu também. Até minhas paredes rabiscadas, eu tô tipo, E eu sou muito do time de você reforçar e incentivar aquilo que o filho, ele gosta, assim, né? Então, assim, a minha filha mais velha, eu vejo que ela tem muito... essa coisa, ela ama outros países, assim. Ela queria aprender, ela ficava deslumbrada com inglês. Então, ela foi aprender inglês, assim. A minha filha o Miguel ama futebol. E aí eu falei, vou ensinar. Então, é muito legal quando você já consegue identificar as inclinações, assim, né? A minha do meio, ela é muito boa desenhando, assim. Ela faz cada desenho lindo, assim, com 4 anos. Perfeito, que você consegue entender exatamente. Eu falo, gente, isso é algo que... Aí eu compro lápis, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente olha muito assim, mas meu filho não é bom nisso. Mas ele é bom nisso. Então, trabalha no que ele é bom. Sabe? E ajuda ele a administrar aquilo que ele vai precisar desenvolver naquilo que ele não é tão bom, né? Eu, particularmente, fui péssima em matemática, química e física, e nas outras matérias eu era muito boa. E o que eu vejo muito na educação, assim, parece que essas expectativas que a gente tem de que o nosso filho precisa ser bom em tudo, pra isso gerar nosso ego, né? Tipo assim, meu filho tira 10 em tudo. Isso é muito ruim pra ele. Porque, de fato, ele não vai ser bom em tudo. Ele não vai ter matérias, vai ter inclinações que ele não vai querer, assim. E tá tudo bem.
E assim, graças a Deus que hoje a gente pensa assim, né? Porque eu senti muita falta até na minha adolescência, porque, cara, eu sei que eu tinha muitas qualidades. Só que talvez, se alguma professora tivesse olhado pra mim e falado assim, cara, essa menina tem TDAH, não é possível. Não, porque assim, é o que me conforta. Não, Michelle, mas Eu você tinha pensar que tem ótima TDAH. baixa na escola. Não, deixa eu falar. Eu acho que eu tenho TDAH, inclusive eu queria muito fazer um teste, alguma coisa pra, de fato... Porque assim, é o que me consola de ter repetido 5 vezes na minha vida. Entendeu? É porque assim, cara, eu não conseguia prestar atenção. Eu olhava o professor falar e era a mesma coisa que assim, blá, 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 blá. Entendeu? Eu não conseguia focar. Sim. E aí, o que eu fazia? Eu levava meus livrinhos pra dentro da sala de aula e eu ficava lendo. Você lembra disso, né? Não, eu lembro de você com a Bíblia. Com a Bíblia, levava... Aí eu ficava assim, cara... Que é legal, né? Porque, assim, é por isso que São algumas fases, né? pessoas falam que... alguns profissionais, e pra mim eu também concordo que o nome déficit de atenção é errado. Não é o nome mais adequado para se usar. Porque o TDAH, ele tem atenção No que ele quer. no interesse dele. Então, não é um déficit de atenção. Ele tem uma atenção desviada. selecionada. Então aí, o que eu fazia? Eu pegava o meu livro, eu ficava super concentrada, eu acabava um livro uma semana. Toda semana eu lia um livro. Verdade, você lia muito livro, mas assim, eu lembro de Michelle com a Bíblia. Aí tinha dia. É porque não tinha dia que eu não tinha livro pra ler, eu levava a Bíblia mesmo. Não, eu ficava assim, tipo assim, não, tudo bem, eu também leio a Bíblia. Mas tinha hora na sala que eu olhava pra Michelle e pensava, cara, a minha tem concentração pra ler a Bíblia. Mas o livro Mas mesmo. é muito triste, assim, né? Não, Você ficava assim, não amiga, o trazendo. que o professor falou mesmo? É qual página? Eu E fora que olhava eu não assim. enxergava direito. E nenhum professor notou isso. Eu não enxergava. Até que uma vez, só que isso Mas você foi se antes. destacava, cara. Sempre te achei inteligente. Só que antes de eu estudar com você, quando a gente já tava na mesma sala, eu já tava usando um óculos. Já. Porque a Natália, você lembra da Natália? Que andava de de coque? Depois eu vou te falar quem é que você vai lembrar. O apelido dela, porque eu não posso falar aqui. Ela viu que, tipo assim, eu tava copiando no caderno dela. Porque tinha hora que eu falava assim, caraca, velho, eu vou repetir de novo. Eu vou ter que dar um jeito. Aí eu começava a copiar do caderno dela. Ela falou, amiga, você tem problema de vista, minha filha. Você vai fazer um teste nesse coisa. Foi aí que eu falei com minha mãe, mãe, eu acho que eu tenho problema de vista, porque todo mundo enxerga de onde eu tô, menos eu. Aí foi aí que a minha mãe foi me procurar. E tipo assim, você entende que eu focava no que eu queria, no que eu não queria. A minha mãe, ela chegava pra mim e falava assim, Michelle, aí, repetiu de novo? Ela não me perguntava se eu passei, entendeu? Era se eu repetir. E assim, teve uma hora que eu falei, eu não vou nem tentar mais. Eu vou desistir. Eu imagino. Depois eu Mas faço é que hoje a gente acaba que pelo conhecimento Mas, pô, tu tem passou agora que a gente estratégias. estudou junto, você não passou? Não lembro, amiga, que eu repeti Repetir. tanto. Eu não Não lembro. lembro. Não lembro. Caraca. E tipo assim, depois eu só pensava assim, depois eu faço aquele que vai um monte de módulos junto e vou passar. Porque eu não tenho saco pra olhar. Olha só, a professora me entregava a prova, eu falava assim, gente, eu não vou nem perder meu tempo lendo questionário. Eu vou botar meu nome e vou entregar. Porque assim... Você já desistia, né? Sempre Mas assim. isso é uma questão, assim, que eu vejo o TDAH, mesmo sem o diagnóstico, ele já se vê diferente do outro. E ele ser diferente, esse pensamento, assim, sobre si, de tipo, eu sou burro. Eu não vou nem tentar porque eu sei que eu não vou conseguir. Isso é uma das maiores coisas que a gente trabalha em terapia com TDAH. Eu tava essa semana, eu até brinquei hoje. Eu falei, nossa, acho que essa semana eu só falei disso porque hoje 90% dos meus pacientes são TDAH, né? Caramba. E eu falo assim, a respeito, eu falei, se hoje eu pudesse dizer qual que é o sintoma na fase adulta que mais tem danos, porque criança é questão da aprendizagem e hiperatividade. Então, é aquela... E eu tive o meu diagnóstico agora, há pouco tempo, porque eu não tinha uma hiperatividade física. O meu TDAH, ele é desatento. Então, o que minha mãe ouvia na escola? A Rafaela, ela é inteligente, ela consegue tirar as notas, mas ela parece que vive no mundo da lua. Você chama ela não... E de fato, assim, o que me ajudou muito foi que eu sempre gostei de estudar.
mas eu precisava estudar em casa. Eu não conseguia estudar em ambiente de sala, sabe? Mas Se então- não tivesse uma coisa muito direcionada para mim. Quando um professor vinha na minha mesa e eu não tinha nada para vagar, aí eu conseguia. Mas assim, mas eu já me percebia muito diferente, porque para mim coisas que eram muito simples para umas pessoas, para mim não era simples. Então, o que eu falo é, na fase adulta, você tem o quê? A autocobrança. Porque você passou a vida toda se percebendo diferente do outro. E nesse lugar, tipo assim, eu preciso correr atrás. Eu preciso fazer algo. Eu não posso ser assim, sabe? E aí gera esses pensamentos. E todas as vezes que eu passava de série, era porque chegava lá no final do ano e falava assim, não, eu tenho que estudar pra poder passar. Tudo que eu estudava, tudo que as notas e tal que eu alcançava é porque eu estudava em casa. Porque na aula eu não estudava, eu desistia mesmo. Em casa eu chegava, pegava o livro e estudava do meu jeito. Aí eu conseguia tirar uma nota boa. Mas nem sempre eu tava com essa força de vontade. Sim. Entendeu? Eu só falava, deixa Sim. pra lá. Sim. É muito doido, assim, a cabeça. Então, eu acho que, assim, se na nossa época já existisse pessoas com olhares, caramba, essa garota, ela não é muito boa na minha matéria, mas, poxa, ela lê tanto livro. Se eu pegar aqui e, né, sei lá, fazer qualquer coisa, eu acho que ela tem algum Mas potencial. isso é o que a gente chama hoje do ensino personalizado para quem tem autismo e TDAH, que é essa coisa do planejamento individualizado mesmo. Mas assim, por exemplo, na nossa época, né, porque a gente regula a idade, o TDAH, se eu não me engano, nesse ano, ele era visto só como um transtorno de meninos. É isso mesmo. E lembro era, dessa- assim, muito raro, assim, você ver um diagnóstico tão certeiro, assim. Talvez porque o menino fosse mais hiperativo, né? O menino, ele acaba apresentando... O que eu acho, falar das mulheres, né? Eu acho que mulher... Vou puxar o saco das mulheres, assim, agora. A gente tem uma habilidade muito forte de resiliência. Eu acho mulheres muito mais resilientes do que os homens, no sentido assim, cara, eu tô vendo essa dificuldade aqui, eu vou fazer algo a respeito disso. O homem não, ele vai seguir na vida. Por isso que a mulher, ela consegue camuflar o autismo muito bem. Ela consegue camuflar a depressão muito bem. A mulher, ela chega no ambiente e ela pode estar, assim, numa crise de ansiedade. Dependendo do caso, ela consegue, sabe? Ela tem mais essa coisa de estratégias para ser mais funcional. Então, isso que prejudica muito o diagnóstico em mulheres. Porque você é uma mãe, você é uma dona de casa, você suspeita que você tem autismo, mas mesmo nas suas dificuldades, você tem que dar conta. Então, você arruma estratégias, né, por mais exaustivo que seja, pra você conseguir dar conta. Não, e é aquilo, eu preciso de uma rotina. Nem sempre eu consigo ter. Eu faço a rotina na minha cabeça, Sim. ali e tal, no papel, na coisa. Às vezes quando eu tô muito focada, eu consigo cumprir aquela rotina e meu dia fica maravilhoso. Porque eu amo rotina. Agora, nem sempre eu consigo ter aquela rotina. Entendeu? É muito louco, né? Mas eu Sim. preciso, mas eu não consigo ter. A rotina eu gosto de dizer muito, porque hoje mesmo eu tava vendo um vídeo, eu sempre trago exemplos de vídeos de Instagram, né? Mas eu vi um vídeo de um cara falando assim, se você acordar cedo, 7 horas da manhã, se exercitar, tomar sol, fazer isso, fazer aquilo, você sabia que você vai se sentir muito melhor? Aí eu falei, tá. Sabia, Mas, né, tem a vida real, né? Esse realmente acho que é o auge, né? Onde todo mundo gostaria de chegar. E, assim, uma coisa que eu gosto de pensar a respeito de rotina é que a rotina, ela é um alvo. Ela é aquele plano que você tem para te direcionar. Mas não quer dizer... vai ter dias que você querer seguir aquilo à risca vai ser muito
maior o seu sofrimento. Porque, assim, por exemplo, se você tá doente. Não, é. Aí eu entrego pra Se Deus, você não dormiu bem à noite, por algum motivo que for, você se forçar aquilo, você tá numa viagem de amigos, qualquer coisa assim. Então, a gente precisa, a rotina, pra mim, sim, ela é essencial. Mas a gente precisa ter um pouco de flexibilidade também de quando a gente precisa abrir mão dela. Porque senão vira um peso. Vira um peso, assim. Porque vai ter dias que a gente não vai dar conta, né? Então, assim, hoje mesmo foi um dia que deu super certo. O almoço, o horário de almoço das crianças, deu um tempinho. Mas ontem não foi um dia que eu atendi de manhã e não sei o que aconteceu, mas embolou tudo. E não sei dizer. Tudo eu tentei começar no horário mesmo, o almoço é a hora que eu começo, mas desandou. Então, assim, se você fica muito idolatrando muito, tipo assim, não, tem que ser assim, a gente precisa também ter essa flexibilidade, né? E sofre, né? Porque, igual, eu tenho uma coisa de roupa. Se eu vejo roupa juntar muito suja e tal, eu já fico, assim, nervosa e tal. Já é um... Não sei se é um toque, é uma coisa que eu tenho, Sim, assim. Meu vai guarda-roupa, ele deixando. minha casa pode estar toda desorganizada, mas o meu guarda-roupa, ele precisa estar organizado. As meias do Jean eu organizo por cor, pra você ver como é que é. Mas aí a minha máquina parou de funcionar. Aquilo ali já me dá um estresse tão grande. Já fica Porque eu desesperada. pensei, meu Deus do céu, eu tô juntando roupa e eu não consigo colocar roupa na hora certa, porque eu tenho uma hora certa pra colocar roupa no varal. E já começa a me dar uma aflição, uma coisa que eu já começo a ficar mais estressada. É um troço muito louco, cara. E é isso que você falou, é a rotina. Se a gente não sabe levar a rotina com leveza, caraca, desanda a parada toda. E a gente entra num... Hoje a gente tem... Até foi tema do Enem, né, no ano passado. O burnout da dona de casa, né? Foi tema Não sabia. do Enem. Um burnout de mães, de Caraca. mulheres que ficam em casa. Porque é essa pressão, né? E vira uma cobrança. Se você sabe que sua máquina quebrou e você não vai conseguir lavar aquela roupa ali, você sabe que aquilo vai te demandar, esse acúmulo de roupa, vai virar uma bola de neve, e aí é isso e é aquilo. E aí hoje mesmo eu tava falando com uma paciente minha, né? Eu falei assim, o que eu preciso entender em relação a essa autocobrança, essa flexibilidade é que hoje, para eu conseguir lavar o meu banheiro, às vezes eu vou precisar pedir marmita. Porque eu não vou conseguir fazer almoço. Sabe? Isso é flexibilidade. Porque às vezes não vai aquele banheiro que você achou que você ia limpar em 30 minutos. Não dá, né? Então, assim, eu tô recém-mudada da casa, né? Então, é aquela limpeza que você vai fazendo aos poucos enfim. E aí, não dá. Então, eu preciso entender que eu não vou conseguir fazer almoço, lavar o banheiro, fazer isso, fazer aquilo, né? Isso é um exercício, porque a gente quer dar conta de tudo, né? Eu já achei que tinha TDAH quando eu vi o vídeo da menina falando que tem muita facilidade em desapegar de amizade. Cara, eu vi esse vídeo ontem também, de novo. Ela falando, quando alguém morre, parece que a gente não se importa tanto, mas é... Cara, eu sou assim, eu já perdi amizade por causa disso. Porque ela achava que eu não me importava com ela, que eu não mando mensagem. Eu não mando, nem me importo que mande. Sim. Eu jamais falar, pô, você nem me mandou mensagem. Eu tô tipo assim, pô, cara, Michelle tá bem. Vi o story dela esse dia, tá tudo bem, tá? Quando eu ver ela, tá... Mas eu não vou ficar mandando mensagem. Aí eu fiquei, gente, será que eu tenho isso? O importante, alguém assim, morre, tá todo mundo isso se é legal falar. E eu fico assim, gente... Porque, assim, um monte de gente da a minha morte família chega morreu. pra mim é tipo assim, a morte resolvi. chega pra todo mundo. E assim, Não, foi é melhor muito... ele ter ido. Amiga, é muito triste, mas assim, eu no momento eu fui a única pessoa que eu consegui estar com a cabeça no lugar em delegacia, porque eu tive uma situação de morte complicada na família. Eu fui na delegacia, eu que vi velório, eu que vi caixão. Aí depois, logo depois, uma outra pessoa morreu. Gente, não tem lugar pra enterrar, não, calma. Vamos, eu que fui ali, porque assim, eu não me desesperei. Eu não consigo ter esse sofrimento. O que é importante... Desapego de uma amizade, gente, Felipe que fala isso, é automático. Tipo assim, eu não vou falar mal nem nada, mas é como, tá, acabou.
Sim. Tipo assim, não fico assim, poxa, aquela pessoa... É que tem algumas questões que justificam isso, assim. E é importante... Quero falar duas coisas sobre isso, assim. O TDAH, ele acaba realmente tendo esse comportamento porque a mente do TDAH, são várias abas, né? Então, o teu cérebro, ele não foca muito naquela situação, assim. Então, não é que você não sente, é porque você pensa tanta coisa que você... É mais uma coisa ali pra você pensar, né? Mas, assim, quando a gente fala sobre ter TDAH ou não, é importante porque a gente precisa... o critério, por exemplo, do TDAH é você apresentar de 6 a 8 pontos de escala, né? Numa avaliação neuropsicológica, a gente até acaba fazendo coisas mais profundas, né? Para avaliar também personalidade, porque talvez você tenha uma característica mais prática da vida. Você não é aquela pessoa melancólica. Então, isso não caracteriza você como TDAH. É uma forma sua. Então, quando a gente fala de TDAH, tem esses critérios. A gente tem um número no checklist lá, a gente tem um número de coisas que a gente precisa corresponder para fechar o diagnóstico. E a questão do tempo. Então, assim, vamos falar de depressão, né? Diferente, assim. Depressão ou ansiedade. Você tá há 6 meses, assim... O que aconteceu? Porque é muito comum, hoje, as pessoas, elas não sabem lidar com desconfortos. As pessoas não sabem. Então, assim, eu tô triste porque eu perdi meu emprego. Cara, é óbvio. É óbvio que você vai ficar triste porque você perdeu o emprego. Eu tô decepcionada porque eu tava com muita expectativa dessa viagem dar certo e não deu certo. Sim, você vai ficar triste por isso, né? Mas, assim, o quanto... A diferença entre essas emoções, elas precisam fazer parte da nossa vida. A gente fica triste, é normal a gente ficar ansioso. Agora, quando isso se torna desproporcional, tem muito a ver com os danos que aquilo tá gerando, né, pra pessoa. Então, aquilo tá começando a afetar o trabalho dela, os relacionamentos dela, os pensamentos dela sobre ela mesma, as atividades diárias dela, isso está afetando? Quanto tempo ela tá assim? Isso é importante, porque não é, uma coisa assim, isso já... É óbvio que eu sou super a favor de você olhar isso e atentar. Eu não sou de nada contra, assim, os conteúdos do Instagram. Mas a minha grande preocupação com isso é... Você pega um ponto exatamente. e aí você já fala, não, eu tenho TDAH. Mas, assim, é muito mais complexo. É muito mais complexo. Então, pensa só. Eu já vi casos, por exemplo, que... já peguei casos para acompanhar, que a pessoa achava que tinha TDAH, mas ela foi criada num... Cada dia ela estava com uma pessoa cuidando dela. Ela não tinha nenhuma ordem na casa dela, nem ordem familiar, quanto mais de espaço, assim, né? Ela dormia, às vezes, no colchão, Então, assim, ela teve sempre uma vida muito desordenada, muito sem instrução nenhuma a respeito da vida, assim mesmo. Então, obviamente, isso causou danos, assim. Então, é por isso que quando a gente fala de diagnóstico é complexo porque tem a história do porquê que faz isso. Por exemplo, aí eu não tô querendo te analisar, tá? Mas será que talvez essa sua reação, não sinto falta de um amigo, às vezes pode ser um trauma que você sofreu de uma decepção de amizade. Mas eu acho que é desde a infância. Por eu ser a irmã mais velha, e assim, lá em casa, quando a gente era criança, era uma loucura. Então, cara, a verdade é, tipo assim, eu sempre senti que minha mãe não se importava muito com o que eu tava sentindo. Minhas irmãs davam mais trabalho. Aí eu tinha que ajudar minha mãe a resolver as coisas. Então, assim, cara, tinha dia que eu tava exausta. Sim. Tinha dia que, tipo assim, eu queria falar alguma coisa que minha mãe não tinha esse espaço. E aí, pra que você vai se relacionar, né? Então, assim, a pessoa foi embora, tipo assim, tá. Eu me viro sozinha, tipo, vai vir outra pessoa, se não tiver também, eu tô de boa. Mas, gente, isso é muito ruim, porque às vezes, assim, você gosta da pessoa, só que você fala... Mas é porque você aprendeu a viver sozinha. Então, você não tem a necessidade de ter alguém. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem aquele quadro de pessoas totalmente dependentes
das pessoas, também ser totalmente despreza as pessoas é muito difícil pra você. Principalmente você casada, né? Eu imagino que isso deve ser muito desafiador. Não, engraçado que o Felipe eu não sou. Mas é porque você já construiu também eu uma acho que, tipo relação, assim, né? eu não sei, parece que assim, cara, eu já não tô com muita amizade. Então, assim, ou eu morro isso, entendeu? Com ele eu tenho, né? Ou eu vou, cara, morrer sozinha. Mas, assim, durante um tempo isso era muito sofrido pra mim. Porque, exemplo, Michelle não liga de eu ficar mandando mensagem pra ela. É por isso que a gente dá certo. Então, mantém amizade. Kaique era a mesma coisa, ele não se importa. Mas, cara, eu tive amiga que, sério, ela falava isso até na terapia. Ela teve que ir pra terapia porque ela achava que eu não me importava com nada. Simplesmente porque, assim, eu me mudei. Foi quando o filho começou a morar junto. Eu falei, gente, vem aqui em casa, não sei o quê. Aí ela falou, não posso fazer um TCC. Aí eu olhei, tipo assim, tá, deixei o celular, fui fazer minhas coisas. Aí ela ficou mega chateada. Cara, eu falei que tava fazendo TCC. Você nem perguntou como que tava, que não sei o quê. Gente, não passou aquilo pela minha cabeça. Tipo assim, te convidei, tava fazendo TCC, tá, faz aí. A minha reação foi tipo assim, faz aí, não vou ficar também mandando mensagem. Pra ela foi... E o pior que Aí, quem ó, lida quando é mais doloroso, né? Você tem essa questão, e eu tenho essa questão, já virou uma consulta, né? Não, tudo bem. Uma vez, sabe o que eu fiz? Marquei com uma amiga de tomar café aqui em casa e fui pro Cristo Redentor. Michelle. Aí ela chegou aqui em casa com um Não, bolo. isso é muito do TDAH. Ela chegou aqui em casa com um bolo e me ligou. Falou, amiga, já tô aqui. Falei, você já tá aqui aonde, amor? Na sua casa. Falei, pra que você tá aí? Ué, a gente não marcou de tomar coisa? Falei, você me perdoa. Isso é Mas eu terrível. esqueci e viajei. A pessoa fica magoada. E viajei Mas assim, literalmente, né? gente, Viajei. Quando a gente fala de relação, seja ela qual for, é muito difícil porque você pode estar lidando muito com expectativas. Então, assim, até que ponto, né? Entrando nesse. Até que ponto a sua atitude foi errada, né? Tipo assim, a ponto de, você estava intencionalmente sendo egoísta e não se preocupando com ela. Ou até que ponto existia uma expectativa, né? Os dois lados, né? Então, assim, isso tá, tem que... Aí, realmente, talvez foi bom ela fazer terapia pra trabalhar. Quando ela falou expectativa comigo, ai, você me perdoa. Tadinha. Mas eu falei pra Felipe, se eu falar que eu realmente penso sobre isso, ela não vai sair da terapia. Então eu prefiro não responder, é melhor nossa amizade acabar. Porque, gente, quando você vai se tornar uma pessoa prática, lógico, cara, pra ela foi tadinha, ela ficou chateada, mas pra mim já era, poxa, tem tanta coisa pra gente se preocupar, entendeu? Mas isso é uma coisa que acontece muito quando a gente vira mãe, né? Porque a gente acaba perdendo, às vezes, um ciclo de amizades, porque a gente acaba tendo uma dinâmica mais prática mesmo, né, da vida. Tipo assim, não dá pra perder tempo ali com mimimi, né, que a gente ama. A gente vai se tornando uma pessoa mais prática mesmo, né? Cara, se eu ficar me lamentando por certas coisas, É. como que vai ser minha vida? Pô, fulano morreu, caraca, foi muito triste, mas a vida Isso- continua. isso Gente, foi- eu sofri isso quando eu perdi o bebê. Porque assim, eu perdi o bebê dia 8. Dia 24 quase era aniversário morrendo. de Felipe. Pô, o cara ficou mal. Vou comemorar. Vou fazer uma festa surpresa pra ele. Quero todo mundo na minha amigos dele, tudo na minha casa. Vamos fazer um churrasco, não sei o quê. Gente, uma convidada virou, falando pro pessoal, gente, isso ela é muito doida, acabou de perder bebê. E tá fazendo festa. Gente, o bebê nem no caixão tipo, é tá. doideira, né? Assim, de uma forma até grosseira, que parece que eu tô falando, mas é a realidade. Cara, o bebê nem pro caixão foi, porque assim, só tava de 2 meses. Felipe tá aqui. Se não fosse Felipe, não ia ter nenhum bebê. Então, assim, bebê eu faço outro. Agora ele não, ele tá aqui, tá fazendo aniversário, vou comemorar. Então, assim, eu tenho essa praticidade pra ver as coisas. Então, assim, dependendo da pessoa que eu tô lidando, eu não acompanho a pessoa, nem a pessoa me acompanha. Então, pra não Sim. dar ruim, eu fico... cara. É. Mas isso é ruim, porque tem hora que eu fico, poxa... Amiga, tratar na terapia. que tem hora que eu fico assim, poxa, eu vai magoei a fazer. pessoa e nem tive Noção. noção disso, entendeu? Sim. E às vezes é sem querer. Não, eu acredito que é sem querer mesmo. Não, com certeza. Mas eu acho que ela não Não, deixei é isso que eu quieta, falei. né? Quem convive é muito difícil. Essa minha amiga mesmo, cara, ela deu uma parada de falar comigo, me ignorou bastante.
Só que eu falei, cara, você tem que entender que eu sou assim. Eu não fiz por mal, desculpa, me perdoa. A gente vai marcar de novo. E ela me deu um gelo bom, mas aí eu insisti assim, fiquei insistindo, aí agora a gente tá bem. Tá bem, fiz as pazes. Mas assim, é doideira. E como eu disse, já virou até uma terapia em grupo. A gente fala muito. Normal. A gente vai marcar de novo, Rafa, porque assim, Vamos. eu queria muito ter entrado mais profundo nessa questão de família. Inclusive, teve uma pergunta que eu não fiz, mas eu vou deixar para um próximo, pra gente poder focar nesse assunto. Vamos. E assim, gente, é porque conversar com psicólogo é muito bom. É assim, são várias abas que a gente dá pra gente conversar, dá pra gente falar. Vou estar finalizando agora por conta mesmo desse erro todo que deu, né, amor? Mas a gente vai marcar de novo porque eu amei o nosso episódio. Muito bom, gente. Aham. Muito legal. Você amou também? E você gostou de estar aqui, Rafa? Gente, às vezes que eu fico cara de pango, parece que eu gostei. Você acha que eu gostei? Eu acho que ela vai sair daqui em crise. Não, é porque às vezes eu fico cara de pango. E, tipo assim, eu tô olhando pra você, mas essa luz tá me incomodando pra caramba. Ela sempre fala dessa Essa luz luz. sempre me incomoda. Ela sempre fala Não, dessa eu luz. gostei realmente, Aí assim, a pessoa foi tá bem... falando, tô assim, eu tipo, não sei. Tá a luz Às vezes parece que eu não tô incomodando. gostando, mas eu tô, tá, gente? Ai, eu Mas foi amei. muito bom. Foi muito bom. Eu achei que realmente... Você falou, né? Nem parece que tá gravando, fica super natural. Foi muito legal. E tipo assim, você vê que a gente já entrou em assuntos particulares, né? Porque realmente, assim, é gostoso demais. Sim. E eu te agradeço tanto por esse papo que você nem imagina, porque assim, realmente foi maravilhoso e espero que tenha sido esclarecedor pro pessoal que tem TDAH. Parem de ficar se diagnosticando. Eu vou parar também. Vou Sim, me gente, diagnosticar de verdade. procura um Exatamente, profissional, por favor, gente. Podem me procurar também Deixa o seu pra arroba, orientar, né? Já tá na Já descrição, tá. arroba. Procure um profissional, porque eu sei que às vezes a gente entra num sofrimento que às vezes sem uma orientação adequada, né? Como eu falei, às vezes a gente vai se identificar com uma questão ou outra, a gente vai achar que a gente tem um monte de coisa e assim, isso não ajuda em nada, só piora, assim. Então, por favor, não fiquem só consumindo conteúdos que vão querer te responder coisas de forma muito superficial. Procura um profissional mesmo, adequado. E é isso. Espero muito que Eu vocês acho tenham que gostado. uma coisa legal também é da gente ver o que eles querem de tema, né? Porque a gente Com não- certeza. Isso aí, olha, é porque a gente tá Olha só, combinando eu já umas coisas querendo aqui no mandar off. aqui. Não, você pode mandar, meu filho. A gente Já já vai- combinando umas coisas no off, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu dedo aí, vai deixar no comentário qual é o próximo assunto que você quer que foca nessa nossa conversa. Sim. Nesse nosso próximo episódio. Autismo na infância. Dá um exemplo aí. A relação, desafios, né, com a maternidade, a própria Desafios. questão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender, assim, quando que é para procurar uma terapia, né? Cara, Quando esse assunto que é essa- muito bom. Quando que essas emoções, elas se tornam realmente um quadro que eu preciso recorrer a um profissional. Como talvez uma mãe, né, questão de... Eu sempre falo mães porque acaba que é um público que procura mais, né? Mais desafios, né? Como lidar com birra, como... meu filho tá fazendo isso, como me conectar com meu filho, como me ajudar, né? Eu tô me deparando com muitas coisas que eu erro com meu filho, como consertar. Acho que tem muita coisa, né? Muita coisa, gente. Psicologia tem muita coisa e eu acho que se a gente tratar e ouvir mais, os nossos dias ficam mais leves, né? Sim. Então deixa aqui no comentário, não deixa de comentar qual é o próximo assunto que você quer ouvir que a gente traz aqui pra mesa com a Rafa. Tá bom, gente? Obrigada, Obrigada. gente. Muito obrigada. Foi muito Até a bom. próxima. Tchau, tchau. Beijo e até mais.